Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o subtema das teorias de classe social. Eu recomendo que vocês, antes de assistir esse, assistam o outro, tá certo? E eu explico, daqui a pouco eu explico por que é bom assistir o outro antes desse, tá? Só lembrando uma coisa, o primeiro vídeo nós tratamos ali da linha explicativa, da linha teórica de um dos autores clássicos da sociologia para explicar o tema das classes sociais, que foi o Karl Marx, tá certo? Neste aqui, nós já vamos tratar de outro autor e de outra linha explicativa, que é o Max Weber. E por que é importante ter assistido o primeiro vídeo antes de assistir esse? Pelo seguinte, o Weber ele vai construir boa parte da sua linha teórica, linha explicativa sobre a desigualdade ou estratificação social a partir do que ele leu de Marx. Porém, a leitura de Weber não é uma leitura de um seguidor de Marx. A leitura que Weber faz da obra de Marx é uma leitura crítica, onde ele levanta muitos pontos de divergência com Marx. Tá certo? Isso foi possível porque o Weber era mais novo do que Marx. O Marx nasceu em 1818, o Weber e morreu em 1883. O Weber nasceu em 1864 e veio a falecer em 1920. Então ele teve acesso a muitas das obras de Marx, tá certo? E qual é o ponto onde os dois vão se diferenciar? Aliás, não é só um ponto, mas o primeiro ponto onde os dois vão se diferenciar. Marx, segundo Weber, e essa é a crítica dele, Marx deu demasiado peso às questões econômicas para explicar a desigualdade, a estratificação e as diferenças hierárquicas na sociedade moderna. O Weber achava que as questões econômicas têm um peso, mas elas não vão explicar tudo. Então ele vai acabar construindo uma teoria sobre a desigualdade social ou sobre as classes sociais multidimensional. Ele acha que Marx só dá ênfase na dimensão econômica. Então o Weber constrói uma teoria multidimensional em que ele vai dividir três critérios para explicar a desigualdade social. Que três critérios são esses? O primeiro é a questão da riqueza. O segundo é a questão do poder. E o terceiro é a questão do prestígio. Vocês vão encontrar em alguns livros essas palavras não como riqueza ou como prestígio. Por exemplo, quando você vai encontrar em alguns livros, quando fala que Weber dá ênfase na questão do prestígio como um fator de diferenciação social, você vai encontrar a palavra status no lugar de prestígio, ou honra no lugar de prestígio. Mas isso nós vamos ver ao longo do vídeo, que a gente vai explicar cada um dos três critérios que ele coloca: riqueza, prestígio e poder. Vamos ao primeiro. Weber fala da riqueza. O que tem a riqueza para o Weber? A riqueza é uma questão econômica. E ele vai dizer que ela diferencia os homens, assim como Marx. Vamos só lembrar o que o Marx dizia. O Marx dizia que as classes sociais elas se originam a partir da posição de indivíduos e grupos na estrutura produtiva da economia capitalista. Bem, o que acontece? Alguns vão possuir os meios de produção. Isso é o Marx. Outros não vão possuir meios de produção e vão ter que vender a sua força de trabalho por uma remuneração chamada salário. Isso dá origem à burguesia e ao proletariado. O proletariado para o Marx se caracteriza pelo quê? Se caracteriza por vender a força de trabalho. Isso é o proletariado e o que caracteriza ele. O Weber não vai discordar disso, mas ele vai dizer, olha, não é só isso. Podem acontecer outros fenômenos, por exemplo, no interior do próprio proletariado, que vão diferenciar grupos e indivíduos ali dentro. Um exemplo bom, que eu gosto sempre de dar, é o seguinte: imagine dois operários, o A e o B. Trabalham no mesmo setor, trabalham na mesma coisa. Sendo que
A inovação tecnológica gerou uma necessidade de um operário mais qualificado. A tem uma qualificação técnica muito maior do que B. O que acontece? A passou a ser mais valioso no mercado. Passou a ocupar melhores postos, a ganhar melhores salários e, lentamente, a se diferenciar de B. A, com melhores salários, passou a ter também um outro estilo de vida, querendo cada vez mais se diferenciar do estilo de vida de B, querendo cada vez mais se diferenciar do estilo de vida dos outros operários, porque ele agora passava a ter uma posição econômica mais privilegiada. Lentamente, esse operário mais privilegiado, ele vai saindo das camadas mais baixas do operariado e alcançando camadas maiores. Vai então gerando entre esses dois operários A e B uma diferenciação de estrato, de camada, onde o mais qualificado está numa camada maior. Ele tem uma maior remuneração e ele vai também ter uma diferenciação no estilo de vida, onde ele vai querer ter um estilo de vida cada vez mais próximo de camadas acima dele, porque o seu poder aquisitivo permite, e dessa forma ele vai querer se diferenciar dos de baixo. Vai surgindo então um tipo de operário que é um operário de renda média, uma espécie de classe média. Ele não é burguês, mas ele também não é aquele operário comum. Ele é um operário diferenciado, que tem uma renda média, que pode ter um outro estilo de vida. Então, nesse sentido, já criou-se, dentro da classe operária, uma diferenciação de estratos, uma diferenciação de camadas. Então, veja, não basta somente, como Marx, isso eu estou falando do ponto de vista do Weber, não basta somente dizer todos são assalariados, então todos são iguais. Não. Dentre os próprios assalariados, por exemplo, o nível de renda ou a importância que ele vai ter, as oportunidades que ele vai ter, no mercado de trabalho, vão diferenciar eles. Tá certo? Então você não pode, segundo Weber, homogeneizar tudo. Você tem que ver alguns detalhes que ocorrem, como esse que eu falei da remuneração diferenciada, ou de vantagens que grupos têm em mercados de trabalho, tá? Esse é o critério da riqueza. O segundo critério que o Weber coloca é o critério do prestígio. Em alguns livros você pode encontrar não a palavra prestígio, mas a palavra status e também a palavra honra, tá certo? Olha, o Weber, ele teve nas suas formulações teóricas uma grande influência da sociedade alemã do final do século XIX e início do século XX. Só lembrando uma coisa, a Alemanha é um país que vai se unificar somente em 1871. Então, quando o Weber está estudando, quando o Weber está vivendo, a Alemanha ainda é um país muito jovem. E a unificação alemã, ela tem uma característica interessante que vai influir no pensamento do Weber. Ao contrário, por exemplo, da França do final do século XIX para o XX, onde a nobreza já não tinha mais importância nenhuma, a burguesia francesa já tinha feito sua revolução há mais de um século e ela governava e impunha sobre os franceses o seu estilo de vida, os seus interesses econômicos. Na Alemanha, recém-unificada, era um pouco diferente. Na Alemanha, a partir de 1871, a nobreza, pelo menos até a primeira, entre 1871 até a Primeira Guerra Mundial, a nobreza alemã terá um peso muito grande naquela sociedade. E o Weber observa isso. E a nobreza, vamos lembrar uma coisa, a nobreza, ela tem esse título de nobreza não a partir de questões econômicas, mas a partir de questões de nascimento. Se nasce nobre, não se torna-se nobre. Não se torna nobre. Então o Weber vai observar o seguinte, que aquela nobreza alemã, ela se diferenciava dos não nobres, como eu disse, não por uma questão econômica, mas por uma questão de status. Ser nobre era um status, ser nobre era um prestígio, ser nobre era uma honra. Isso vem desde a Idade Média.
Então o Weber vai dizer o seguinte: há uma certa diferenciação econômica, sim, mas existe também uma forma de hierarquizar grupos e pessoas a partir do prestígio. Vamos só dar um exemplo mais para a nossa realidade. Né? Brasil. O Brasil se costuma tratar médico e advogados, mesmo que eles não tenham o título acadêmico do doutorado, se tratar eles de doutores. Uma coisa interessante é o seguinte: o tratamento doutor que há em relação aos médicos e advogados, observa-se que, alguns estudos observam que esse tratamento ele é feito somente enquanto, por exemplo, os médicos não estão se tratando, não estão se relacionando entre si, mas quando eles se relacionam para fora do seu grupo, para fora do seu círculo de outros médicos. Ou seja, quando ele trata com paciente, quando ele trata com outras pessoas que não são médicas. Isso seria o título de doutor, uma forma de impor um determinado prestígio e se diferenciar daquelas pessoas que não são, entre aspas, doutores. O mesmo acontece com os advogados. Então, o que acontece? Nesse caso, o título de doutor, a palavra doutor, ela não está ligada necessariamente a uma questão econômica. Ela está ligada a uma questão de status, uma questão de prestígio, que faz com que haja uma hierarquia entre os doutores e os não doutores. Tá certo? Isso foi só um exemplo, tá? E o terceiro critério, que é o critério do poder, que o Weber usa. Riqueza, prestígio e agora o poder. O que é o poder para o Weber? Ele define naquele livro que eu mostrei para vocês o que é o poder. O poder para o Weber é o seguinte: é a capacidade que indivíduos ou grupos têm de impor a sua vontade, as suas decisões sobre outros grupos ou outros indivíduos. E aqueles que obedecem sem reagir. Obedecem dando legitimidade à autoridade daquele que manda. Isso é o poder, tá bom? Então Weber vai dizer que na sociedade moderna os espaços de poder são também espaços de diferenciação social. Vamos para um exemplo, né? Vamos pensar, e eu dei esse exemplo na apostila que vocês têm. Vamos pensar um diretor da Anvisa. A Anvisa, ela tem diversas tarefas, ela legitima o que pode ser consumido como remédio, o que não pode, ela faz fiscalização sanitária em aeroportos, em portos, ela tem vários poderes. O cara que é diretor, chefe ou presidente da Anvisa, não sei que nome se dá, ele, uma vez nomeado, ele passa a comandar aquele órgão burocrático. E ele passa a mandar a lei. E ele passa então a ter poder. Ele pode até não ser rico. Ele pode até não ter prestígio social nenhum. Mas, se ele tiver a caneta da Anvisa, ele passa a ter poder. Ele passa a decidir muita coisa na sociedade. E ele passa a ser obedecido nas suas decisões por muitas pessoas. Então ele passa a ter um poder que o diferencia de outros que não têm. Veja só, vamos pensar o seguinte: isso se reproduz não só no exemplo que eu dei, mas isso se reproduz em outras estruturas burocráticas de poder. Por exemplo, coisa simples, um clube de futebol. O presidente do clube de futebol, ele pode não ter riqueza. Ele pode não ter nenhum status. Embora ser presidente já é um status. Mas ele tem uma outra coisa que diferencia ele em relação aos outros sócios do clube de futebol. Ele tem o poder de ser presidente. Aí então você vai criando o quê? Uma diferenciação. Os de cima e os de baixo. Mais um exemplo, digamos uma empresa de transporte de cargas. Motoristas, mecânicos trabalham naquela empresa. Mas o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele possui o poder de dirigir a empresa. Então ele se diferencia de todos os outros empregados porque ele está na hierarquia do topo.
Desculpa, ele está no topo da hierarquia. Ele estando no topo da hierarquia, ele tem o poder e ele pode impor vontades, impor decisões e será obedecido por isso. Então isso diferenciará dos outros que não têm o poder. Então veja, o Weber ele faz uma ele cria uma espécie de teoria para tentar explicar a desigualdade social bem sofisticada, que tem multidimensional, como eu falei, 3 critérios: riqueza, prestígio e poder. Enquanto Marx, segundo o próprio Weber, ele dá uma grande ênfase na questão econômica e da posição dos indivíduos no sistema produtivo capitalista. Então é importante que vocês vejam essas diferenças, leiam o material, tá certo? E eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.